Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Thiago Caversan e hoje eu quero conversar com vocês sobre estratégias para ingresso em programa de mestrado. Os programas de mestrado em Direito, eles têm se multiplicado consideravelmente no Brasil, mas têm se multiplicado muito também os cursos de graduação. Nós batemos agora a barreira aí dos 1.670 cursos de graduação em Direito no Brasil. Então, para entrar em um programa de mestrado, a gente entra também em uma concorrência muito grande. E aí precisa planejar bem isso. A partir da seguinte pergunta: eu quero mesmo fazer um mestrado? Faz sentido para a minha carreira fazer um mestrado? Porque vejam, pode muito bem ser que um mestrado ele não se enquadre nas suas pretensões profissionais, que você não tenha pretensões acadêmicas de lecionar em uma universidade, ou que para o seu cliente o fato de ter um título de mestre não faça lá uma grande diferença. Eu não tenho dúvida de que a gente aprende muito fazendo uma pós-graduação estrito sensu, mas eu sei também que custa muito. Então a pergunta é, além de quero mesmo entrar, estou disposto a pagar o preço de fazer um mestrado? E o preço, pessoal, não é só relacionado à mensalidade, no caso de haver pagamento de mensalidade, porque a gente sabe que há aí universidades públicas que não cobram pela pós-graduação estrito sensu, seja no mestrado, seja no doutorado. Mas o custo é o custo de tempo também. Quer dizer, a gente tem programas que têm aulas durante a semana, de manhã, à tarde. Eu estou disposto a pagar o preço desse tempo em que eu não poderei estar desenvolvendo a minha atividade profissional? Eu tenho condições de fazer isso? De repente trabalho como empregado, alguma coisa assim, eu consigo fazer isso? E além de tudo, de repente eu consigo aí pensar em um programa em que as aulas são de sexta, de sábado, isso facilita um tanto as coisas, mas eu também tenho seminários para realizar, eu tenho artigos para publicar, tenho trabalhos para fazer, provas para me preparar. Esse tempo todo é um tempo da minha vida que eu estou realmente disposto a investir a fim de alcançar o título de mestre. Isso é a primeira coisa que a gente tem que pensar e que vai ajudar muito na preparação das demais etapas aí de estratégias sobre as quais eu vou conversar aí brevemente com vocês. Porque se a resposta é sim, a segunda coisa que eu preciso fazer é identificar o programa de mestrado ao qual eu pretendo concorrer. E para isso é lógico que eu tenho que pensar em logística, né? Aquilo que está mais próximo de mim, ou eu tenho condições de mudar para algum lugar e tudo mais. E também a linha de pesquisa, né? Os programas de pós-graduação, em sentido estrito, são orientados por linhas de pesquisa específicas. Essa linha de pesquisa, ela me interessa porque não é o programa que se adequará àquilo que eu quero pesquisar. É a minha pesquisa que contribuirá para levar essa linha de pesquisa do próprio programa até mais longe, entendem? O programa não vai mudar por sua causa, é você que vai enquadrar a sua pesquisa no histórico de pesquisa do próprio programa. Então, tudo isso é importante quando a gente vai definir o programa ao qual a gente vai prestar atenção. E você pode estar pensando aí, mas eu ainda estou na graduação, ou eu pretendo tentar um mestrado mais para frente, isso é algo distante ainda. Se você tem intenção, agora é o melhor momento para começar a se preparar. Por conta do seguinte, definido o programa, o que você deve fazer é pegar o edital desse programa para conhecer, porque lá você tomará conhecimento não só da sistemática e de funcionamento do próprio programa, mas também e principalmente neste momento, tomar conhecimento das características da seleção. As seleções geralmente envolvem um projeto de pesquisa. E aí no edital você tem todos os detalhes. Vejam, desde logo, os editais eles mudam em alguns detalhes de um ano para outro, mas como a linha de pesquisa do programa se mantém, o coração dos editais ele é mantido também de um ano para outro. Então a gente consegue se preparar com antecedência para aquilo que a gente está imaginando lá para o ano que vem ou para o seguinte, ainda olhando o último edital. E aí a gente já vê quem são os professores do programa, quais são as sublinhas de pesquisa para a gente começar a identificar
um problema para fazer um bom projeto de pesquisa. Projeto de pesquisa, conforme a gente já disse aqui em oportunidades anteriores, ele gira em torno de uma pergunta. Então eu preciso identificar uma problemática clara, uma pergunta clara e já começar a construir esse projeto de pesquisa o quanto antes e com o tempo que for possível, porque um projeto de pesquisa bem feito facilita muito o trabalho de desenvolvimento da dissertação depois e leva tempo para ser feito. E se ele fizer parte aí da fase de seleção, veja, você está concorrendo com outras pessoas que também estão preparando seus respectivos projetos de pesquisa. Não é uma coisa para ser feita aí de um dia para o outro, certamente. Além do projeto de pesquisa, a gente tem a prova escrita. No edital, a gente vai conseguir ver lá quais são os pontos para a prova escrita, sobre o que a prova escrita será concentrada. A gente não sabe o que será perguntado, mas a gente consegue acesso à bibliografia. Então, veja, com antecedência você consegue conhecer a bibliografia, ir atrás dos livros. Em geral, a mudança de um ano para outro, ela não é muito grande também. E a gente consegue ir atrás também de outros artigos que os autores dos livros indicados na bibliografia tenham desenvolvido mais recentemente. Ou seja, você lê o livro indicado, mas procura ler alguns textos mais curtos também e se familiariza melhor com o pensamento de cada autor, de maneira a ter uma facilidade maior de discorrer sobre o entendimento daquele autor, caso eventualmente alguma coisa relacionada caia na prova. Então, para isso também a antecedência é muito importante. Depois, o currículo. Veja, é importante que você tome conhecimento de como o programa no qual você pretende ingressar pontua currículo para que você possa, desde logo, e isso desde a graduação possivelmente, direcionar a sua produção científica. Então, o currículo pontua produção bibliográfica como e de que espécie. Então, assim, ele pontua mais livro do que artigo, ou mais capítulo de livro, ou menos. Ele pontua mais artigo. Se ele pontua artigo, ele dá uma diferença para artigo de extrato qualis diferente. Porque, veja, às vezes você tem um excelente texto, acaba mandando para uma revista que não pontua quase nada lá no programa em que você pretende ingressar aí para fazer o seu mestrado. E nesse momento da sua vida, se o seu objetivo é esse, você tem que jogar com estratégia. Às vezes você vai precisar recusar aí o pedido de algum amigo para publicação em uma determinada revista, alguma coisa do gênero, para conseguir fazer aquilo que pode te dar mais pontos na fase de currículo aí da seleção. Isso pode ser o que faz a diferença entre você ingressar ou não no programa de mestrado. Então, pega o edital do programa no qual pretendo ingressar no próximo ano, ou daqui 2 ou 3 anos mesmo, vejo o que esse pessoal entende que pontua melhor de currículo e vou procurar melhorar o meu currículo naquilo que for possível, exatamente nesses pontos. Observando até que os editais prevêem pontuação máxima. Então, se eu já tenho pontuação máxima em um determinado item, vou procurar melhorar o meu currículo naquilo que for possível em outros itens. É claro que tem coisa que não vai depender muito da nossa vontade. Tem, por exemplo, pontuação por tempo de experiência profissional. Isso você não consegue aumentar assim, é o passar do tempo que faz o seu currículo melhorar. Mas na parte de produção bibliográfica, por exemplo, você pode muito bem priorizar o seu tempo. E até mesmo na parte de experiência profissional, há coisas que pontuam mais do que outras e você pode eventualmente ter isso como estratégia também para melhorar as suas chances de ingresso no programa de mestrado. E por fim, em geral, há uma entrevista. Nessa entrevista, eles vão querer saber muito provavelmente de qual é exatamente a sua problemática. Se você fez bem a lição de casa antes, isso não vai ser uma dificuldade tão grande, de como essa problemática adere à linha de pesquisa do programa e também de como o programa faz sentido na sua vida. Por que que você quer fazer o mestrado e como que você pretende ficar lá, como você vai se sustentar em relação a dinheiro e a tempo também durante o tempo em que você realizará
os créditos do mestrado, assistir a aula e durante o tempo em que você precisará produzir artigos em conjunto com seu orientador e também escrever a sua dissertação. Isso é um ponto muito importante, porque para os programas é extremamente ruim quando um aluno que ingressou não tem condições de concluir o programa. Então, é mais ou menos isso, pessoal. A primeira coisa é saber exatamente se isso é algo que faz sentido na nossa vida e se a gente está disposto a pagar o preço. E o preço começa a ser pago quando a gente se prepara de maneira adequada. Pega o edital e vai procurar se preparar desde logo para um bom projeto de pesquisa, para uma prova que a gente ainda vai realizar, para melhorar o currículo para estar em condições de concorrer em uma boa condição com quem mais eventualmente pretender ingressar no mesmo programa e também para fazer uma boa entrevista, tá certo, gente? Espero ter ajudado. Se você gostou, inscreva-se aqui no canal e ajude a espalhar por aí, tá bom? Grande abraço a todos. Tchau, tchau, gente.